E aí? Qual é o formato da Terra afinal? Hein? Sabe, essas pessoas que estão dizendo sobre a Terra plana não são pessoas completamente sem conhecimento, sem ignorantes. Não! São pessoas que de fato foram à escola, tiveram o ensino, aprenderam sobre o sistema solar, seus planetas, e daí depois, de anos no futuro, quando depois de elas saíram já do colégio, que elas foram lá, olharam para trás e falaram: Não, isso é tudo mentira, eu não acredito em nada disso, sabe por quê? Porque a Terra é plana. Eu ouvi no Twitter, no YouTube. E foi o que aconteceu. E no início eu achei que era piada. No início não dava para levar a sério. Mas o movimento cresceu. E cresceu. E cresceu. E hoje em dia se tornou um problema. Não é mais uma brincadeira ou um grupinho pequeno de pessoas que está querendo chamar a atenção. Não, virou um movimento anticientífico. Um movimento de descrença da ciência, que cresce cada vez mais e tem sim as suas consequências. Consequências essas que podem se tornar cada vez maiores com o passar do tempo. É incrível a quantidade de pessoas que está disposta a correr risco só para dizer que todo mundo está errado. Por incrível que pareça, para vocês terem uma noção do quão ruim está essa situação, nos Estados Unidos foi feito um estudo e se descobriu que apenas 66% dos jovens de 18 a 24 anos têm plena certeza do formato da Terra. Isso é assustador. Mas por quê? Da onde que surgiu isso? Bem, todo esse movimento é um movimento que tem um início muito misterioso. Ninguém tem uma certa noção de como que se estabilizou esse movimento anticientífico de terraplanismo. Ninguém tem a noção perfeita de como que surgiu. Mas a gente sabe como que eles fazem para se manter. E é de uma forma muito simples, é usando do psicológico das pessoas contra elas mesmas. Ele convence as pessoas de que tudo ao redor delas é uma conspiração. E de que as pessoas grandes, que ela nunca vai conhecer porque ela não estudou para conhecer essas pessoas, ela não foi da maneira, ela não viveu a vida que teria que ter vivido para conhecer essas pessoas. Elas estão mentindo, elas estão enganando ela por um motivo de dominação mundial ou qualquer coisa, uma besteira em cima da outra. Mas as pessoas realmente acreditam nisso, elas realmente acreditam que existe um governo mundial querendo controlar as pessoas e que para controlar as pessoas elas precisam acreditar que a Terra é redonda. E não sei o porquê que isso tem uma coisa a ver com a outra, mas as pessoas acreditam nisso. O que eu posso fazer em relação a isso, não é mesmo? Não tem muito o que fazer. Bem, como que funciona o psicológico para essas pessoas acreditarem? Se trata de autoconfirmação e de confirmação de grupo. Basicamente, uma pessoa olha para outra e fala a opinião dela. Se a outra pessoa não concorda, tu passa a fingir que essa outra pessoa que não concordou não existe. Ela não é de verdade. Ela está sendo manipulada por esse governo mundial que controla as pessoas. E tu é a exceção. Tu é o protagonista dessa história. E aí vem um ponto importante. Tu é o protagonista da história, tu é aquele que não está sendo manipulado. É uma satisfação própria ser esse protagonista. É aquele satisfatório tu não estar sendo controlado e todo o resto estar. Tu se mostra diferente de uma maneira positiva. Porém, esse movimento é muito perigoso. Por que ele é perigoso? Bem, é diferente de outros movimentos, como por exemplo o antivacina. O movimento antivacina ele mata diretamente. Porém, o movimento terraplanismo, é isso tá certo, você falou certinho. O movimento terraplanista, ele também mata, só que de forma indireta. Como que ele mata? Ele causa descrença na ciência, quanto mais ele cresce. Quanto maior a descrença na ciência, mais pessoas passam a não ouvir os conselhos dos cientistas. Sejam esses cientistas das áreas de saúde, das áreas de física, das áreas de química, de qualquer área que você consegue pensar que seja importante para a sociedade. Um exemplo disso foi o Covid-19, onde muitas pessoas acreditaram que o Covid era uma farsa, era mentira, era só uma gripezinha, ou nem mesmo uma gripezinha, simplesmente não existia. Essa ideia de uma conspiração mundial controlando as pessoas está tão forte que as pessoas durante um bom tempo da Covid e algumas até hoje não acreditam no vírus. Acham que é mentira. Acham que é tudo uma baderna mundial
feita pelos controladores da humanidade para eles ganharem alguma vantagem ou para eles poderem mexer as pecinhas do xadrez mundial deles, uma coisa louca. Porém, isso obviamente não é verdade. E isso causa problemas, como pessoas saindo nas ruas sem tomar os devidos cuidados, pois elas acreditam que é tudo mentira. E tu não pode nem mesmo tentar discutir com essas pessoas, tentar combater essa falta de raciocínio lógico com raciocínio lógico, pois não funciona. Elas sempre vão dizer que você está sendo enganado ou que você é um enganador. E isso não funciona. As pessoas ignoram a voz da razão e passam a ouvir apenas aquela voz interior que a gente tem aqui dentro, que concordou em algum momento com algum besta falando alguma coisa imbecil no YouTube. Lugar onde eu tô fazendo esse vídeo, inclusive. O YouTube não é o culpado. A culpa é do imbecil que tava falando. Bem, de qualquer forma, isso causa muitos problemas, pois isso dá mais força ainda para movimentos como o movimento anti-vacina, para a falta de cuidados em situação de pandemia, como a da Covid, para fazer loucuras acreditando que uma coisa inexistente vai acontecer, como, sei lá, pular de lugares muito altos acreditando que a gravidade não existe. Sei lá, tem pessoas que estão ficando malucas com isso, e pessoas que estão pondo a própria vida em risco por causa disso. Então, a gente tem que pensar numa forma de como combater a anticiência, não só no Brasil, no mundo inteiro. Bem, vamos pensar sobre isso? Bora pensar. Bem, o primeiro método mais rápido que eu consigo pensar em como combater a anticiência é justamente corrigindo uma das coisas que gera a anticiência, que é a falta de proximidade com os cientistas, com o mundo acadêmico, com o mundo da ciência. No dia a dia de uma pessoa, ela faz inúmeros experimentos físicos, químicos, biológicos e não se dá conta do que ela está fazendo. Ela não se dá conta de que existe ciência por trás de cada atitude que a gente tem no nosso dia a dia. Ela não percebe isso, é normal não perceber isso. Mas o fato é que existe. E se ela tivesse uma aproximação melhor desses experimentos que ela mesma é capaz de fazer na casa dela a qualquer momento e chegar nas mesmas conclusões que grandes cientistas, bem possivelmente ela passaria a acreditar em mais conclusões que esses grandes cientistas chegassem. Ou seja, é mais fácil tu acreditar em alguma coisa que você pode testar e realizar por conta própria e de forma simples, e daí começar a acreditar na mesma pessoa que te comprovou que aquilo que tu fez é real, ou seja, que te deu a ideia de fazer aquele experimento já sabendo a resposta, do que simplesmente acreditar num cientista que tu nunca viu na vida, que vem aí dizendo que tem um vírus que vai matar não sei quantos por cento da humanidade ou coisa parecida. É mais fácil tu lidar com uma informação vinda de uma pessoa que tu já tem uma confiança. Atualmente, a ciência não passa confiança para o público que não está ligado à ciência. Ou seja, eu, como estudante de física, confio naquilo que os cientistas dizem. Mas um estudante, muitas vezes, de economia, não vai acreditar no que o cientista de física, de biologia, de química está falando. Do mesmo jeito que eu, como estudante de física, não necessariamente vou acreditar em tudo que um cientista de economia está falando. Essa falta de proximidade entre os diversos campos de conhecimento e a falta de uma estrutura para informar em tempo real e com boa qualidade a comunidade em geral, não só a comunidade científica, mas toda a comunidade, todo o povo, isso é um problema que a gente tem que combater. A gente poderia combater isso de várias formas diferentes e muitas dessas formas já estão sendo feitas. Tem canais hoje em dia no YouTube específicos para divulgação científica, porém eles são feitos de maneira desorganizada. Eles são feitos não por uma grande organização científica, mas sim por alguns divulgadores científicos que quiseram se unir ou que quiseram, bem, divulgar a ciência. Né? Então é diferente de ter uma organização pautada em divulgação científica. Eu acho que a gente está em falta de ter alguma coisa nesse sentido. A gente está em falta de ter grandes colunas capazes de divulgar ciência de forma que as pessoas acreditem naquelas divulgações. De trazer coisas banais, muitas vezes, para um cientista, porém que para a população em geral é uma coisa incrível, é uma novidade.
Eu acho que está em falta tudo isso. Mostrar também os cálculos um pouco para as pessoas de maneira simples, não de maneira a tentar fazer elas entenderem, mas de maneira a fazer elas entenderem que é difícil e que é real. Ou seja, impressionar. Está faltando a ciência conseguir impressionar a população, causar um impacto positivo e impressionante. Está faltando isso e essa seria uma das maneiras mais rápidas de resolver o problema que meu celular de novo apitou durante o vídeo por falta de bateria. É a segunda vez que eu tô gravando, isso acontece. Me desculpem pelo barulhinho. Não foi o celular de vocês, caso vocês tenham pensado que foi o celular de vocês fazendo esse barulho, não foi. Mas, voltando ao vídeo, essa é uma forma extremamente eficaz de lutar contra a anticiência em geral. Eu acho que, na verdade, é uma das poucas formas que existe. Outras formas seriam introduzir mais pessoas na ciência. Essa seria uma forma também muito boa. Porém, é muito mais difícil do que simplesmente divulgá-la. Ou seja, divulgar a ciência é mais fácil do que introduzir as pessoas na ciência. Porém, também é necessário termos grandes ocupações para introduzir as pessoas na ciência. Porém, isso já temos. Porém, o que falta mesmo é a divulgação. Com a divulgação, a gente combate o terraplanismo, a gente combate movimentos que surgem da anticiência, como a antivacina, como a falta de cuidados durante uma pandemia e etc. A gente combate todos esses movimentos de uma vez só. Não é interessante? Opa, pessoal, tudo bem? Então, para finalizar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que tu achou do vídeo, se tu achou interessante, o que tem mais para informar alguma coisa que eu esqueci de falar, ou então para deixar o apoio, ou a crítica, caso ache que tem alguma coisa que eu possa melhorar ainda. Eu tô muito feliz de estar gravando esses vídeos, de estar vendo as visualizações crescendo. Deixa o like, não esquece, eu fico muito feliz com o like de cada um de vocês aí que deixa. Se tu assistiu o vídeo até aqui, cara, muito obrigado, eu fico muito agradecido de verdade. Bora pensar, bora refletir, bora trazer mais vídeos, vai ter mais um vídeo amanhã e mais um depois de amanhã e assim vai por diante, eu não vou parar tão cedo. Vamos continuar nessa jornada e falou!